Fala sócio, tudo bem com você? Meu nome é Bernardo Sanches e eu tô aqui no canal do Rodrigo para a gente falar sobre fundos imobiliários. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o TEP11. Esse que é um fundo de lajes corporativos que tem uma estratégia muito definida. Ele visa adquirir imóveis em regiões prime, as regiões clássicas, principalmente em São Paulo, com o fundamento de fazer melhorias, reformas, retrofit, diminuição de custos. Então é uma estratégia muito bem definida e que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. E como você sabe, aqui nesse vídeo a gente não faz recomendação de compra nem de venda do ativo. É um estudo muito abalizado, muito aprofundado para você tomar sua própria decisão. A gente vai falar de relatório gerencial, vai falar de taxas e rendimentos e, claro, projeções para o futuro desse fundo. Então bora pro vídeo. Sócio, iniciando o nosso vídeo sobre o TEP11, o Telos Properties FII. Gestão dele é da Telos Investimentos e Consultoria Limitada, administração da BRL Trust, BRL, que é a segunda maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. Ela conta aí com quase 19 bilhões sob administração fiduciária, são quase 100 fundos imobiliários no portfólio. O segmento dele é de lajes corporativas, mandato é renda e a gestão é ativa. Um pouquinho do histórico da Telos. É uma gestora 100% focada em ativos imobiliários, isso é interessante, essa raiz, esse know-how no segmento imobiliário. Ela foi fundada a partir da incorporadora SDI Desenvolvimento Imobiliário em 2008 e a partir de 2019 ela passou a se chamar Telos. Conta hoje com 3,2 bilhões sob gestão em fundos imobiliários e ela tem um outro fundo listado na bolsa que é o SDIL, um fundo de logística. Um pouquinho do histórico do TEP, ele fez IPO em 26 de setembro de 2019 a R$100, então é um fundo até que recente. Pico de cotação dele é R$ 116,50 lá em 3 de janeiro de 2020 e o vale de cotação R$ 73,10 no ápice da pandemia. O preço atual dele R$ 89,15. Ele já fez 3 emissões, inclusive a terceira emissão ela teve encerramento agora dia 5 de fevereiro de 2021, então bem recente. Ela foi uma oferta 476 com 570.907 cotas. Essa emissão ela foi muito bem sucedida com um lote adicional de 5,98%, captando um total de R$ 53.293.420, um total de 605.057 cotas adquiridas. Entendendo um pouquinho dessa emissão, como ela se deu, é sempre interessante a gente ter esse detalhe, esse feeling de como se deu a última emissão. A emissão foi lançada a R$ 87,58, abaixo do BP. A gente sabe que isso não é interessante, a gente sempre comenta quando isso acontece que não faz bem para o fundo, acaba diluindo o cotista. Nesse caso específico, foi uma emissão pequena, de 15% do tamanho do fundo, acabou não gerando uma diluição tão grande e ainda teve 50 centavos de taxa de distribuição, que deu um total de R$ 88,08, como a gente já falou, com um fator de proporção aí de 15,7%. Só que o preço de mercado naquele momento era em torno de R$ 88,00 e a gente sabe que quando o preço do secundário está perto da emissão, não faz sentido para o cotista abraçar essa emissão, faz mais sentido comprar no secundário e a consequência disso foi que apenas 576 pessoas físicas realmente entraram na emissão, que deu um total de 50.997 cotas. E a grande participação nessa emissão foi dos fundos de investimento. A gente vê aqui que foram 36 fundos de investimento, entrando com 554.042 cotas. Então, realmente foi uma emissão muito bem estruturada pelo TEP em torno desses investidores qualificados. A gente vê que se dependesse de fato da base preferencialista ali dos cotistas pessoas físicas, essa emissão não teria dado muito certo porque o preço do secundário não fazia sentido. E aí os principais pontos, do prospecto dessa emissão, olha que interessante, o fundo mostrou que ele tinha a intenção de aumentar a exposição nos ativos atuais do portfólio, que são o condomínio São Luís, o edifício Passarelli e o edifício Torre Sul, e além disso buscar por novos ativos, principalmente nas regiões da Avenida Paulista, Faria Lima e Vila Olímpia. Então a gente vê que de fato a tendência do TEP é buscar por ativos de boa localização. A gente vai ver isso na estratégia de investimento do fundo. Além disso, o fundo disse pra gente também que já tinha um ativo opcionado, ou seja, já tinha um ativo em negociação, que era exatamente dentro do condomínio São Luís, que fica ali na região do Itaí Bibi, na JK, uma região muito nobre em São Paulo. E isso também vai ser citado nos highlights em breve. Seguindo aqui com o nosso vídeo, mas antes disso, a gente já pede para você deixar o like, deixar o comentário, isso é muito gratificante, isso é muito importante para mim, importante para o canal, e eu peço também para você conhecer o nosso Instagram, que é o Vai Pelos Fundos. Lá a gente só trata de fundos imobiliários, tenho certeza que você vai ter
muito conteúdo interessante lá. Quem que é o TEP11 hoje? Ele tem um patrimônio líquido de 344 milhões, um valor de mercado de 322 milhões, 65º dentro do IFIX com uma participação de 0,4%, uma participação pequenininha ainda, um total aí de 7.094 cotistas, tem uma liquidez baixa de em torno de 378 negócios por dia, o que dá um volume de 496 mil reais negociados, e ele está tradando aí num PVP de 0,93, o que está bem comum dentro dos fundos de laje corporativo. Datacom, que é aquele dia que você precisa ter a cota para ter direito ao rendimento, é o último dia do mês, e a data de pagamento é o 10º dia útil. Taxas e rendimentos desse fundo, a taxa dele atual é de 1,08 do valor de mercado, podendo chegar a 1% quando o fundo atingir um valor de mercado acima de 800 milhões. Então é aquela taxa escalonada, né? Conforme o patrimônio líquido e o valor de mercado do fundo vão crescendo, a taxa vai diminuindo um pouquinho e fica em torno ali de 1%, que é o natural, é o comum do mercado. O último rendimento dele foi de 50 centavos. Ele tem um acumulado aí nos últimos 12 meses de 6,29% de dividend yield, o que representa R$ 5,61. Aí eu trouxe alguns fundos a título de comparação aqui pra gente. Lembrando que o TEP é um fundo bem pequeno ainda, não se compara em termos de patrimônio líquido com o HGRE e com o BRCR, que são fundos enormes, mas eu trouxe por serem de lajes e por serem mais ou menos com ativos semelhantes, regiões semelhantes ali que o TEP tem. O HGRE ele tem aí um dividend yield de 5,42%, então abaixo do TEP, e o BRCR um pouquinho acima de 6,45% nos últimos 12 meses. Política de investimentos do TEP, a obtenção de renda e eventual ganho de capital a serem obtidos mediante investimento de no mínimo 2/3 do seu patrimônio líquido diretamente em ativos em imóveis-alvo e ou indiretamente em imóveis-alvos mediante a aquisição dos demais ativos imobiliários. Esses demais ativos imobiliários são basicamente SPS e cotas de outros fundos imobiliários. Olha que interessante, esse fundo ele investe sim em cotas de outros fundos imobiliários. A gente vai ver até que na carteira dele ele tem atualmente. O fundo pode ainda adquirir outros ativos que ele fala pelo regulamento, que aí são basicamente títulos de renda fixa voltado para o setor imobiliário, que são os CRIs, as LHs, as LCIs, até um limite de 1/3 do patrimônio líquido. E só destrinchando esses imóveis-alvos que ele cita aqui pra gente, são lajes corporativas e lojas comerciais em empreendimento de uso misto, notadamente em São Paulo e no Rio de Janeiro, preponderantemente prontos, embora também seja possível um projeto Greenfield, né, um projeto de desenvolvimento. O fundo informa pra gente também em regulamento que ele poderá utilizar os recursos disponíveis para ampliação, reforma e restauração desses imóveis-alvo, sendo que, caso o fundo não possua recursos necessários para tanto, poderá realizar uma nova emissão de cotas. Portanto, gente, é sempre muito importante, é fundamental a gente conhecer a política de investimentos do fundo. A gente vê aqui que no caso do TEP, ele investe 2/3 do patrimônio líquido dele em lajes corporativas e outro 1/3 pode ficar para papéis, né, CRI basicamente, e também cotas de outros fundos imobiliários, e ele também pode fazer emissões visando a reforma, o retrofit. Destrinchando essa política de investimentos, a gente sai para estratégia. Olha que interessante, o fundo ele explica para a gente que a estratégia dele é baseada em aquisições focadas em uma localização de alta qualificação e demanda, visando algumas oportunidades e gaps, como melhoria de eficiência operacional, administração de sindicância, melhoria de locação, implantação de governança dentro desses prédios. Além disso, ele visa uma gestão ativa junto aos inquilinos e aos condomínios, né, visando ali trazer redução de custos, e assim ele busca capturar valor dentro do ciclo imobiliário, dentro dessa adequação de preço dos aluguéis e na dinâmica de ocupação, né, diminuição de vacância. E ele mostra aqui como ele pretende fazer tudo isso a partir de uma gestão ativa, né? Então ele faz a aquisição do imóvel, parte para um retrofit com reforma, também tenta atuar na usabilidade, né? Através de acesso, circulação, veículo. Além disso, ele tenta diminuir as despesas gerais, diminuir quadro de funcionários, diminuir gasto com energia, visando ainda uma potencialização de receita através, por exemplo, de melhor uso de estacionamento ou novos serviços dos prédios. Com isso, ele consegue capturar valores com aumento na atratividade de novos inquilinos e aumento de receita, aumento no valor dos próprios ativos, né? Você comprou o ativo um pouco desvalorizado por essas condições abaixo das condições de mercado,
e aí consegue aumento, consegue valorização e além disso ele visa a queda nos custos de manutenção condominial. Partindo agora para os highlights, para os pontos principais do relatório gerencial quentinho agora de janeiro de 2021, sempre começo pelo comentário gestor. Ele diz aqui pra gente que janeiro conseguiu liquidar a terceira oferta, foi em torno de 50 milhões, como nós já falamos, e aí parte desse recurso foi utilizado para fazer a aquisição do edifício Timbaúba na região da Paulista no final de 2020. Então a gente vê que lá atrás, aquele prospecto da emissão com a aquisição de imóveis na Paulista, por exemplo, já vem sendo empreendido. Além disso, ele fala que está trabalhando para fazer a aquisição de 2 lajes no condomínio São Luís e analisando o portfólio nas regiões nobres. Então a gente vê que o que foi falado lá no prospecto vem sendo de fato implementado pelo fundo. Isso é muito interessante ver essa coesão, essa coerência. Ele explica aqui para a gente também que no edifício Passarelli foi formalizada a alocação de 4 conjuntos e aí a vacância no ativo, que continua ainda alta, está em torno de 19,5%. No edifício Torre Sul, ele fala da mudança das catracas, permitindo a entrada via QR Code de maior agilidade. Continuando nos highlights, ele faz uma estimativa aqui de distribuição de rendimentos. A gente vê que desde julho de 2020 o fundo tem uma distribuição bastante coesa, né, em torno de 0,50. E aí ele traz um guidance pra gente. Ele coloca aí como limite superior até junho de 2021 de 54 centavos e um limite inferior de 44 centavos. Isso é interessante porque você consegue fazer uma projeção de yield. Eu fiz aqui uma projeção por cota patrimonial atual, uma projeção otimista naqueles 0,54 centavos por mês, que daria ali 0,56% de yield mensal, um total de 6,75% ao ano, até aumentando a condição atual, né, de rendimento, e a projeção pessimista, que daria em torno de 0,46% e um yield anual de 5,53%. E aí eu faço um alerta para a gente levar em consideração, primeiro, que o fundo está com um preço descontado. Então, se você realmente adquirir esse fundo, você pode fazer a projeção do seu dividendo a partir do seu preço de aquisição, que está abaixo do valor patrimonial, e aí você consegue um dividend yield on cost até melhor que esse. E além disso, com a integralização das novas cotas ao valor patrimonial, esse VP deve diminuir, o que deve levar ao cálculo que eu fiz aqui de yield por cota. Entrando agora na DRE desse fundo, ele traz uma DRE bastante clara, a receita dele é praticamente toda de locação, e ele tem aqui outras receitas que eu fiz a marcação de R$391 mil, e a gente vai ver que na carteira dele esses outras receitas aqui basicamente vêm de fundos imobiliários, embora ele não diga quais são esses fundos. E aí ele mostra pra gente qual foi o resultado agora em janeiro de R$1.691 mil para uma distribuição aqui de 1.844 mil, que indica pra gente que ele teve que utilizar uma parte de um resultado acumulado que ele já tinha. Isso se reflete no yield por cota, que foi aqui um resultado de 0,46. Como ele fez a distribuição de 0,50, de fato aí ele teve que utilizar uma parte nesses 0,20 que ele tinha acumulado, e ainda tem um 0,16 aí. E a gente pega novamente aqui a distribuição de rendimentos, agora desde outubro de 2019 até janeiro de 2021, a gente vê que de fato a partir aqui de março consegue uma linearização. Partindo para os indicadores operacionais, a gente vê que o fundo começou aí em 2020 com uma vacância alta de 22%, ele consegue descer muito essa vacância, cair para 7%, aí vem a pandemia, acaba trazendo muito ajuste para o fundo, e aí a gente vê que essa vacância acaba aumentando a partir de junho ali, chega a 23% no ápice em outubro, ela volta a cair em novembro, dezembro, janeiro, ela vem numa escadinha para baixo aí, que é muito interessante, que é muito importante para o cotista. Nesse quadrinho abaixo a gente vê uma diversificação muito interessante de receita por setor, que não deixa o fundo atrelado a um tipo de segmento que pode de repente passar por uma crise e trazer muito prejuízo para a rentabilidade desse fundo. Por fim, ver esse quadrinho de vencimento dos aluguéis, que é muito interessante. 28%, a maior parte dos contratos aqui da receita contratada de aluguel vence em 2023. Isso significa que o fundo tem aí 2021 e 2022 com alguma tranquilidade, né? 7% dos contratos vencendo agora em 21, 12% em 22, chegando lá em 23, o que a gente espera que seja um bom momento do ciclo imobiliário, né? Antes da pandemia a gente vinha num cenário de recuperação, ainda que fraco dentro do segmento
de laje corporativa, mas já havia uma recuperação dos anos anteriores e até se projetava para o segundo semestre de 2020 e início de 2021 um cenário de expansão. Porém, com a pandemia tudo mudou, a gente retrocedeu bastante, né? E acaba ainda tentando sair daquele cenário de recessão, de crise dentro desse segmento. Então, essa folga até 2023 com certeza vai fazer muito bem para o fundo. A composição da carteira do fundo hoje é de 91% focada em imóveis, ele ainda tem 9% aí voltado para aplicações financeiras, renda fixa, e aí é onde a gente falou cotas de fundos imobiliários. Então ele de fato tem algumas cotas de fundos imobiliários, tanto que no relatório gerencial o fundo fala que tem a possibilidade de entrar com mandado de segurança para não ter que pagar imposto de renda na alienação de cota de fundo imobiliário. Como o TEP tem essa intenção, de fato ele tem fundos imobiliários na carteira, embora ele não mostre para a gente. E aí, partindo para a avaliação de cada ativo, o fundo demonstra para a gente como é que é a carteira. Ele tem 52% de participação na Torre Sul, que fica na região da Berrini, tem uma vacância grande aí de 38%. Ele tem uma participação de 20% no condomínio São Luís, com 0% de vacância. Esse ativo, como a gente já viu, ele está tentando aumentar a posição, adquirir 2 conjuntos lá dentro. É um ativo rating B, mas que fica numa região extremamente nobre, ele fica na JK. Ele tem uma posição grande aí de quase 52% no edifício Passarelli, que fica na região Pinheiros, e aí tem uma vacância também elevada de 20%. E por fim, ele tem posição de 31% no edifício Timbaúba, rating B, que fica na região da Bela Vista, próximo à Paulista, e tem 0% de vacância. Pensando em dados e projeções para esse fundo, essa tabela é muito importante, eu espero que vocês vejam com muito carinho, guardem esses dados, que isso é muito legal, deu muito trabalho conseguir esses dados, e aí a gente vê que de fato a estratégia do fundo de adquirir imóveis a preço descontado, fazer esse retrofit, conseguir melhorar aluguel dentro de regiões muito boas, vem fazendo sentido, o fundo realmente vem implantando isso. Então ele faz aquisições a bons preços e tem uma perspectiva de melhora de aluguel. A gente vê lá na Torre Sul, que fica na região da Berrini, o próprio fundo mostrou isso no prospecto da emissão, que ele tinha um aluguel por metro quadrado dentro do ativo de R$ 69,00. O aluguel dentro da região para um ativo rating A é de R$ 75 a R$ 85 reais. Então o fundo ele tem uma projeção aí de melhora de fato dos aluguéis. Ele pagou em torno de R$ 11.176 reais e o preço do metro quadrado para esse ativo semelhante de 13 mil. Então foi uma aquisição muito boa. No edifício São Luís a mesma coisa, ele tem um aluguel de R$ 74 reais, o aluguel na região, né, para ativo BB é entre 85 e 105. O preço pago pelo ativo foi de R$ 12.833 e o preço está sendo pedido aí em torno de 17 mil, então tem um gap muito interessante de valorização também. O mesmo ocorre aqui no edifício Passarelli, o aluguel por metro quadrado dos ativos do fundo dentro desse imóvel estão em torno de R$ 53 reais, o aluguel na região é um pouquinho acima, que não tem um ganho tão alto assim, e a gente vê que o preço pago no Passarelli também não foi tão diferente do preço da região para ativos B. E o Timbaúba, que foi a última aquisição do fundo, tem um cap rate até que alto, de 8%, e ele tem um aluguel por metro quadrado de R$ 89 reais, e aí já está no preço mais ou menos da região, né? E a gente vê que a aquisição foi de R$ 13.500 reais o metro quadrado, por uma região que negocia em torno de R$ 14.500 reais o metro quadrado. Espero que vocês usem essa tabela com cuidado, porque eles são médias de preços em algumas regiões, e isso varia muito conforme cada ativo, cada especificidade, cada localidade. Além disso, eu não assino nenhuma casa de análise de mercado imobiliário que teria esses dados de uma forma muito mais precisa. Pensando agora o futuro do TEP11, a gente sempre gosta de falar sobre isso. Ele é um fundo que tem uma estratégia muito clara: comprar ativo bem localizado, a bom preço, com potencial de melhora operacional. A gente vê que ele faz retrofit, faz uma gestão bem focada ali na melhoria de custos, de trazer novos inquilinos. Então ele tem essa cara muito definida, isso é interessante. Essa implementação da expertise da gestora vem se provando com a diminuição de vacância e implantações dessas melhorias, que a gente viu até no relatório gerencial, a questão das catracas, né, lá no edifício São Luís. Além disso, considerando que há uma escassez de bons imóveis nas regiões prime em São Paulo e que imóveis de alta qualidade e ocupados estão muito caros, o spread se abre. O que eu quero dizer com isso? Como a gente vê de modo geral, os fundos imobiliários de lajes corporativas têm pago valores muito altos dentro dos escritórios que estão ocupados e que são de classe muito alta. Então o TEP tenta comprar
ativos já um pouquinho mais antigos, mais desvalorizados, mas em regiões muito boas, muito procuradas, de modo a fazer melhorias nesses imóveis e atrair inquilinos melhores. Questões a administrar, eu acho que o momento ainda é de incerteza do retorno das empresas para o presencial, e ocupação de mais espaços é uma questão importante, né? A gente vê o home office, a gente vê também a dependência da evolução da economia para conseguir uma melhora no segmento de laje corporativa. A vacância de escritório aí atingiu em torno de 20% na cidade de São Paulo. A gente sabe aí que são 3 trimestres seguidos de absorção líquida negativa em laje corporativa, isso nunca tinha acontecido na história. Também tem a necessidade de ter sempre uma parcela relevante dos imóveis para ele conseguir impor esses retrofits e alterações necessárias. O que eu quero dizer com isso? Não adianta de repente o fundo ter uma laje, 5 lajes dentro do imóvel, ele tem que ter sempre uma participação relevante. Até lá no condomínio São Luís, o fundo tem só 20%, mas ele explica que essa participação é majoritária, ou seja, é um imóvel que está bastante diluído em diversos proprietários, então ele consegue impor essas decisões. A gente viu lá, tem a possibilidade de chamada de capital para reforma mais impactantes nos edifícios. Então, se você é cotista, se pensa ser cotista do TEP, tem que estar sabendo disso, né? O fundo pode, de repente, fazer uma chamada de capital só para fazer uma reforma em um imóvel e não, de fato, uma aquisição de novos imóveis, ok? E aí, para você ficar de olho, esse dado é muito legal, é muito diferencial. As cotas dos preferencialistas estão para ser integralizadas, devem ser até integralizadas ainda essa semana, então pode acontecer algum tipo de flipagem, né? A gente sabe que o preço de aquisição das cotas foi muito próximo ali do secundário, mas mesmo assim, de repente, alguém pode resolver fazer a alienação dessas cotas e dar uma entradinha para você um pouco mais baixa. As cotas dos investidores qualificados têm lock-up, então elas só vão ser negociadas a partir de 8 de março, uma parcela delas, uma parcela grande só a partir de 30 de março, então se você tem interesse de repente em pegar alguns centavinhos aí de desconto na cota, vale a pena ficar olhando os próximos meses. Além disso, muito interessante, o fundo ele planeja alavancagem e ele traz uma projeção dos próximos 5 anos de como ele pretende atuar. Ele mostra aqui pra gente que esse ano 1 aqui, que é março de 2021 a referência, ele espera trazer um dividend yield aí de 5,9%, para o ano 2, 6,9%, depois o ano 3 caiu um pouquinho, 6,4%, para até chegar lá no ano 5 com um yield de quase 7%, então a gente vê que tem uma gangorrinha aí de dividend yield, o cotista já tem que estar ciente disso e segurar a barra, né? Se ele confia na gestão, se acredita nesse fundo, segurar a barra. E aí o que eu achei muito interessante é que ele cita aqui aquisição e pagamento de juros de dívida e amortização do principal de dívida. O fundo não tem dívida, então isso quer dizer que pretende fazer dívida, fazer uma alavancagem para adquirir novos imóveis. E aí a gente pega essas referências que são lá do prospecto da última emissão. O cenário projetado leva em consideração um reajuste de 4% ao ano, uma previsão de locação escalonada de 12 meses a partir de abril de 2021, chegando a 5% de vacância, então ele espera reduzir bastante aquela vacância. A gente viu que lá no edifício Torre Sul é uma vacância bem elevada, vai ser bastante complicado chegar nesse índice tão baixo. E aí ele também projeta novas aquisições em torno de 76 milhões, e uma alavancagem de 9,8%. Por isso que, se você é cotista ou se tem interesse nesse fundo, precisa estar sabendo disso, precisa estar ciente para tomar uma decisão ainda mais abalizada. Sócio, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha realmente curtido, tenha tirado bastante informação relevante para fazer sua própria decisão. Sempre lembrando, a gente não faz recomendação nenhuma de compra, de venda, nós não somos analistas aqui no canal, a gente só faz um estudo e passa para vocês também. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.